abençoando de forma especial um grupo. Inveja é algo terrível, não é? Aonde é isso? Destrói. É verdade, inveja é uma coisa terrível. Quase que eu mudei o tema agora. Eita, Jesus, é isso, né, irmão? Deus abençoe de forma especial a todos os irmãos aqui presentes, nossos amigos, visitantes que também nos dão a honra de estar aqui. Deus abençoe mais uma vez sua presença, junto com a bebezinha, né? Também está ali o rapaz da nossa irmã Jaqueline, Claudinha, a nossa irmã ali atrás, com a sua filha, muito bem-vinda, o primo da Diaconisa Ciene. Também está aqui, né, a irmã da nossa irmã Elaine, Deus abençoe. A irmã Elaine deve estar aí. Não foi? Deus abençoe nossa irmã Elaine, nosso irmão Cláudio. E que Deus seja louvado por todos vocês. Você pode dizer amém por isso, né? Meus irmãos, nós vamos estar falando hoje a respeito de um texto que para algumas pessoas é um pouco desconhecido e até, pode deixar mais baixinho, obrigado, e até um pouco complexo de entender quando você não conhece a história do que verdadeiramente aconteceu, né, anteriormente de quando Jesus ele cita essa expressão da qual o evangelista Lucas vai escrever, quando ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E esse texto, ele me chama bastante atenção, porque entre tantas mulheres que deixaram um marco tão grande quando permeavam sobre essa terra, como por exemplo, podemos citar o exemplo de Sara, podemos citar o exemplo de Rebeca, podemos citar também o exemplo da nossa irmã Maria, entre tantas mulheres que permeavam essa terra nos tempos em que Jesus ele andou fisicamente em corpo humano nessa terra. Por que que a Bíblia ela vai focar a mulher de Ló? Por que que em nenhuma outra expressão bíblica, em nenhum dos demais textos, a gente não vamos encontrar um versículo bíblico dizendo: lembre-se de Eva, lembre-se de Maria, lembre-se de Raquel, lembre-se de Ruth, lembre-se de Esther. Tantas mulheres que marcaram um tempo, uma história, um período quando estavam aqui. Por que que a Bíblia ela tem essa preocupação em expressar no versículo 32 do capítulo 17 de Lucas, em dizer: lembrai-vos da mulher de Ló? O que será que essa mulher ela tem de tão especial para que o evangelista Lucas pegasse essa fala de Cristo e registrasse no Evangelho: lembrai-vos da mulher de Ló? Isso aqui chama muita atenção. E para quem não estuda um pouco a fundo a história de Ló, logo ao ler esse texto aqui, ou este versículo 32 do capítulo de número 17 do Evangelho de Cristo Jesus, onde escreveu Lucas, vai dar um nó na sua cabeça. Logo você vai ficar pensativo: qual o sentido primordial desse texto? Queridos, esse versículo não está aqui por acaso. A expressão lembrai-vos da mulher de Ló. Será que tem algo de especial nela?
Será que ela fez algo quando ela permeava sobre essa terra que marcou a história? Será que essa lembrança que está escrito aqui em Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló, será que essa lembrança que o texto está querendo que nós tragamos para a nossa memória novamente, será que é de algo favorável? Será que esta mulher deixou algo de tão especial para que houvesse essa narrativa, essa preocupação em que nós possamos lembrar dessa mulher? Porque naturalmente ninguém lembra de quem não faz nada de bom, correto? Eu mesmo sou deles. Se a pessoa não prestou, não prestou. A gente, vamos lembrar naturalmente, é natural da vida do ser humano, tem mais facilidade de trazer a memória, de lembrar das pessoas que passaram por nossas vidas, por essa terra, que deixaram alguma coisa de bom. Eu não quero nem lembrar do que as pessoas me deixaram. Não. Eu quero lembrar, até porque a Bíblia nos orienta isso. A Bíblia não nos orienta que nós possamos lembrar de coisas ruins, mas a Bíblia diz assim: trazer à memória o que nos dá ou o que nos traz esperança. Mas qual foi a preocupação desse texto? Porque esta mulher, ela deixou uma mensagem. Não foi uma mensagem positiva para ela, mas foi uma mensagem positiva para os dias atuais. Foi uma mensagem positiva para nossas vidas hoje. Que se nós olharmos para ela, a gente vamos melhorar em alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar. E para nós entender o que aconteceu, nós vamos ter que ir para o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis. Você vai sair do texto que lemos aí e você vai voltar para a história, porque nós lemos um versículo que fala que nós temos que lembrar da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas o que é que nós temos que lembrar? Qual é a preocupação dessa lembrança? É que dentro dessa história nós vamos encontrar algo extraordinário, da qual serve de alerta para nossas vidas. Para ela não foi nada de bom, mas para nós vai servir de algo bom, porque é um alerta para nossas vidas. Gênesis capítulo de número 19. Gênesis capítulo de número 19, eu vou esperar você encontrar. Gênesis capítulo de número 19, quem está nos assistindo por essa live, e que você tem a sua Bíblia aí na sua estante, pegue ela, abra aí a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 19, nós vamos ver a partir do versículo 15, o que a Bíblia vai falar a respeito desta mulher. Abra sua Bíblia e nós vamos ler a partir do versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta. Presta atenção. A primeira observação que eu gosto de ler o versículo e eu gosto de aplicar ele. A primeira observação que nós vamos pegar aqui é o seguinte: que esta cidade, conhecida como Sodoma e Gomorra, ela estava totalmente em abominações. E a principal abominação, entre outras, que esta cidade estava praticando diante dos olhares de Deus, só é você ler o capítulo 19 por completo, você vai identificar que foi a prática do homossexualismo. Essa abominação foi tão terrível nesses dias que a Bíblia
Bíblia vai nos mostrar que quando esses anjos que visitaram a casa de Ló, as pessoas daquela localidade, daquela cidade, foram até a casa de Ló para que pedisse para que aqueles homens que entravam ali, que eles não sabiam que eram anjos, saíssem para fora para que eles pudessem coabitar com eles. A imoralidade estava tão terrível que Deus, ele se ira. Agora imagine comigo, irmão, os dias atuais que nós estamos vivendo hoje. Está pior do que o tempo de Sodoma e Gomorra. Aí a pergunta fica, por que Deus não destrói tudo isso de uma vez? A primeira verdade que nós temos que entender é que nós estamos vivendo a dispensação da graça. Graça significa favor não merecido. A segunda verdade é que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Independente da prática pecaminosa que ele esteja praticando, o prazer de Deus é salvar. O prazer de Deus é libertar. Foi para isso que Jesus veio. Ninguém teria a possibilidade de adquirir a salvação sem o sangue de Jesus ser derramado na cruz do Calvário. Ninguém poderia ser salvo. Não havia salvação sem que Jesus derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. Na antiga aliança, era pegado animais, oferecia aquele animal, derramava o sangue daquele animal e oferecia em prol do pecado daquele que pecava. Só que, após a pessoa praticar novamente o pecado, era necessário que outro animal fosse morto novamente para oferecer em prol do seu pecado. Só que com Cristo Jesus, a primeira coisa, isso aí ficou para trás. Porque Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário uma única vez. E o sangue dele estará em evidência até o arrebatamento da igreja. Isso é uma coisa interessante de observarmos. Então, Deus vê que a abominação estava tão terrível, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, neste período da antiga aliança, antes de Cristo vir a esta terra, morrer em morte de cruz, como sacrifício vivo, como ovelha sem mácula, para resgatar a integridade, a moral e a salvação da humanidade. Deus, ele age sobre esta cidade diante da imoralidade que estava terrível. Só que no versículo que nós vemos uma preocupação. Eu queria que você observasse comigo qual foi a preocupação de Deus no versículo 15. A preocupação de Deus foi que a injustiça que estava sobre aquela cidade não caísse sobre a vida daquele que é justo. E por isso que Deus encontra graça na vida de Ló e da sua parentela. E para que eles não pagassem pela injustiça daquela cidade, Deus dá a oportunidade de livramento para Ló e para a sua família. Eu já quero abrir um parêntese aqui, porque ensinamento é isso, é texto e aplicação. Deus sempre dá oportunidade. Não tem como ninguém dizer que não teve oportunidade. Não tem como ninguém partir dessa vida e chegar diante do tribunal de Deus, no juízo final, e dizer que não teve oportunidade de se arrepender. Porque todos têm a oportunidade de se arrepender
das suas práticas, do seu pecado e da sua vida errada que escolhe viver, para que possa adquirir em Cristo a salvação garantida na cruz. Então é importante nós entendermos, Deus não ia lançar a injustiça que estava naquela cidade, a imoralidade, diante de uma família que estava habitando dentro de um contexto corrompido, mas era justo. É importante nós observarmos os detalhes do que a Bíblia revela. A cidade estava na imoralidade, a cidade estava na prática do pecado, porém havia uma família justa ali. Perceba a diferença que faz uma família justa no ambiente. Perceba a diferença que faz você, como crente em certos ambientes, ter um testemunho de cristão. Pessoas que vieram de todo jeito, mas você é crente, você tem que dar testemunho para eles. Mas no meu lar fazem festa, tem bebida, tem isso, tem droga, mas quando você é crente, você tem que dar exemplo de crente lá dentro. Você é luz, e eles têm que ver que você é luz, e as trevas não vencem a luz. Outra observação a ser feita é o seguinte: é que a cidade estava corrompida, mas Ló não estava. É que a imoralidade tomou conta de todas as casas, mas não entrou na casa de Ló. Porque quando tem temor de Deus e obediência, você pode estar num contexto que não é favorável, mas quando você chega ali com temor e obediência à palavra de Deus, você vai ser um diferencial na cidade, no bairro e na rua que você mora. Então a gente não precisa, irmão, presta atenção, isso aqui é sério. Então não tem essa ideia de dizer, mas nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos complicados, não tem como ter uma vida de santidade, não tem como ter uma vida diferenciada. Tem sim. Não é porque fulano pega que você vai pecar. Não é porque fulano erra que você vai errar. Não é porque a família de fulano é errada que a sua vai ser errada. Você tem um livre-arbítrio de escolher o que você quer para a sua vida e para a sua família. Mas a minha vizinhança é um clima dele, mas a sua casa é santa. Então há uma observação a ser feita aqui. O contexto não era bom, mas Ló permaneceu com a sua integridade. Ele não se corrompeu. A sua casa não se corrompeu. Não é o mundo que vai te corromper, é você que se corrompe. Porque o mundo não corrompe ninguém, somos nós que nos corrompemos. O mundo está aí com o seu sistema, mas da mesma forma que Deus viu na família e na vida de Ló, uma família íntegra, e deu livramento, pode vir o que vier sobre essa terra, mas haverá livramento na casa dos crentes. É isso que eu creio, porque a Bíblia ensina assim. Você percebe, irmão, se viesse uma destruição em massa para essa terra, Deus tirava a igreja antes. Se Ele quiser destruir essa terra de uma vez só, antes Ele tirava o seu povo. Se Ele permite alguma coisa terrível nessa terra, não fica, ai meu Deus, fulano publicou isso, eu vi na internet que vai acontecer isso. Mas não, sossega. O que tiver de vir sobre essa terra, a tua casa terá proteção, irmão. A tua família será protegida. Ou tu não acredita no Deus que tu serve? Isso é tremendo, irmão. Aí o versículo 16, me acompanha aí, diz assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhes pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aqueles anjos que ali visitaram, pegaram pela mão e disseram: ó, você não pode ficar mais aqui nesta cidade. Aí o versículo de número 17, presta atenção,
E aconteceu que tiranos, perceba, eles já não estão mais na cidade. Tá certo? E aconteceu que tirando-os fora, disse, tirando fora da onde? Da cidade. Disse, escapa-te por tua vida. A primeira observação a ser feita é o seguinte: o livramento de Deus era para a casa de Ló. Mas, mesmo o livramento sendo para a casa de Ló, existia um livre arbítrio de escolha. Quando o texto diz assim, escapa-te por tua vida, isso é um livre arbítrio. O desejo de Deus era que todos fossem livres da casa de Ló. É por isso que é importante nós entendermos que a salvação ela é individual. Você não salva teu esposo, tua esposa não te salva, tu não salva teu filho não te salva, tu não salva teu pai não te salva, teu pai. Cada um que vem aqui buscar a sua salvação. Porque se fosse assim, é muito bom, depois que morre, faz uma reza, faz não sei o quê, um negócio de 7 dias e está salvo. Tá não, filho. A salvação é individual. Você tem que fazer ela com vida. Depois da morte, a Bíblia diz no livro dos Hebreus, segue-se o juízo final. Não tem esse negócio, ah, fulano morreu, vamos orar pela alma de fulano. Quem já viu orar por alma de ninguém, não? Depois que morre, você Deus, o destino da tua alma é o que você escolheu com vida. É a decisão que tu fizeste com vida. Porque se fosse assim, era muito bom. Ah, fulano morreu, vamos rezar, vamos orar. Vamos fazer uma missa de 7 dias, de 80 dias, seja lá de quê, para botar a alma daquela pessoa num bom lugar. Quem disse que é assim? Se fosse assim, era muito bom. O cara estava no mundo farrando, bebendo, se prostituindo, porque sabe que depois que morrer, a mãe ou o pai vai orar para ir para o céu. Era tão bom, né? Então não precisava Jesus ter vindo. Não precisava Jesus ter morrido em morte de cruz. Se uma reza, se uma missa de 7 dias já leva um pouco para o céu, para que Jesus veio? Todo mundo vivia no pecado, pecando, se prostituindo, fazendo tudo errado. E quando morresse, fazia aquela cerimônia ali e conduzia o povo para o céu. Que coisa bonita, né, irmão? Se fosse assim, era muito fácil demais, irmão. Mas não é assim. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar às práticas do pecado. Você tem que se afastar dos prazeres desse mundo para ter a vida eterna. Não tem para onde morrer. Não tem arrudeiro, irmão. Entenda, eu não estou falando de religião. Cada um segue o que quer. Mas eu tenho que falar o que está na palavra de Deus. E você já imaginou? A pessoa passa a vida todinha bebendo, fumando, se prostituindo, dançando, relando o busto, fazendo o que quer, usando maconha, usando droga, fazendo o que nem quer na vida. Aí morreu, vamos fazer uma oração. Senhor, coloca ele num bom lugar. Vai não, filho. Não vai não. Ou se arrepende e aceita Cristo como Salvador, deixa os prazeres do mundo, ou alcança a libertação por intermédio da palavra de Deus, ou não entra no céu. Me prove ao contrário. Existe uma Bíblia por aí que eles criaram esse tal de salvação. Mas a salvação é por intermédio de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não adianta, irmão, não adianta arrudeiro. E você que me assiste agora, segura que vai para tu também, que diz que serve a Deus, mas vive com pilantragem, o céu também não é para você não. Você que está me acompanhando, que na frente da tua mulher tu tem uma vida de homem sério, mas nas escondidas deve na pornografia, o inferno está te esperando. Se arrepende enquanto dá tempo, ou tu não entra lá. Vamos lá. Aí diz, escapa-te
por tua vida. A segunda coisa a ser observada aqui é o que o Senhor orienta por intermédio dos anjos aqui. Não olhes para trás. A ordem é essa: escapa-te com a tua vida, mas tem uma receita: não olhes para trás. A primeira lição que eu quero tirar aqui, do porquê está lá em Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló, é o seguinte: a primeira lição é esta: seja obediente. Uma coisa que esta mulher foi desobediente. Quando o texto lá de Lucas de lembra da mulher de Ló, está dizendo: não seja desobediente. Obedeça a palavra, obedeça a orientação que é passada, obedeça os ensinamentos bíblicos. Se ela tivesse observado, guardado a orientação, não olhes para trás, ela não tinha se perdido. A terceira observação é: e não pares em toda esta caminho. Como é? Esta campina, não é isso? Escapa lá para o monte, para que não pereças. A ordem é: escapa-te no percurso que estiver dizendo, não olhe para trás. Ela nos traz um ensinamento de desobediência, que um crente, quando ele é desobediente, a tendência é se perder no caminho. Não era para ela ter se perdido, mas se perdeu porque ela olhou para a ordem, ela não olhes. Trazendo para os dias de hoje, para os crentes de hoje, são aqueles crentes que de vez em quando fica querendo voltar para trás. Fica querendo olhar para trás, olhar para o passado e dizer: quando eu estava lá, minha vida era assim, hoje eu estou passando por isso. E o Senhor está te orientando nesta noite: tu és uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Passado, deixa para lá. Não olhes para trás. Não pares. E a observação é essa: para que não Porque tem gente, irmão, perecendo na trajetória cristã. Porque tem gente que começa bem, mas termina muito mal. Porque tem gente que vai, e depois se desmorona. Começa a olhar para trás. Começa a olhar para o passado. A quarta observação a ser feita: qual o sentido desta mulher olhar para trás? Ela estava olhando para o que tinha deixado. Tem gente que se converte, mas fica olhando o que está lá. Eita, não posso deixar aquilo. Eu me converti, mas eu não posso deixar aquilo. E aquilo que é preciso deixar, você tem que deixar, porque não agrada a Deus. Por que tem muitas pessoas que têm dificuldade de renunciar ao mundo e servir a Cristo? Porque sabem que tem que deixar algumas coisas lá para trás. Vai ter que abandonar algumas coisas lá atrás. E não pode mais trazer para a sua vida. Ela está indo muito bem. E de repente, quando o fogo começa a cair do céu, ela olha para casa. Está falando de materialismo, do que ela possuía dentro de casa. Ela estava preocupada com o que estaria sendo destruído aqui. Material. A riqueza.
tinha dentro da casa dela. Porque tem gente que se apega demais às coisas materiais, irmão. Tem gente que se apega muito à parede, a carro, a moto, a dinheiro, a coisas banais, que quando você for embora dessa vida, tu não leva nada. Mas ela vai e olha. E todos aqueles que desobedecem à voz de Deus têm consequência. Todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus têm consequência. Não tem como correr. E eu já quero orientar aqui uma coisa interessante. Cuidado. Quando você for orar por alguém, você sempre ore, Senhor, faça a tua vontade. Porque às vezes o que a pessoa está vivendo é desobediência. Eu já vi pessoas, irmãos, procurando liderança de igreja e dizendo: olha, ore pelo meu filho, que ele está enfrentando uma luta, ele está enfrentando uma batalha, ele está enfrentando. E tá bom, vamos orar. E às vezes as lideranças têm experiência e começam a orar: Senhor, visita lá o teu filho, Senhor, muda o cenário que ele está vivendo, tira daquela situação. Aí uma vez um obreiro estava orando dessa forma, aí Deus usa um irmão da igreja e se leva. Na hora que ele termina de orar, o irmão se levanta no meio da igreja e fala: meu servo, tu oraste, mas tu sabes o porquê que ele está passando por isso? Ele está nas minhas mãos, eu estou trabalhando na vida dele, por desobediência. O irmão que orou. Por isso que quando você vai na casa de alguém, alguém te convida: vem fazer uma oração aqui por mim. Você tem que ir, você faça uma oração. Mas sempre diga assim: Senhor, faça a tua vontade. Porque você não sabe o porquê que aquela pessoa está passando por aquilo. Você não conhece os bastidores. Você não sabe o que aquela pessoa fez. Temos que ter sabedoria, irmãos. Vamos para o versículo 18. E Ló disse-lhes: assim não. Ló agora vai querer. É interessante o que Ló vai falar aqui. Porque Ló agora vai querer, entre aspas, ou uma suposição, ele vai querer dizer: não, ficar aqui no monte não, porque a gente pode morrer muito perto. Como que Deus não tivesse o controle da sentença que estava lançando sobre Sodoma e Gomorra. Olha o que diz aqui, vamos ler. O versículo de número 19. É isso? 18 e o 19. Vamos lá. 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. E engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Porque o monte não era tão distante da cidade, mas a orientação de Deus por intermédio do anjo que apareceu ali não foi para avisar para ele ir para o monte. Então, se Deus tem uma localidade, Deus tem um cálculo. Quando Deus diz algo, Ele tem os seus limites. Se Deus dissesse para Ló: fica na porta da cidade, o fogo consumia a cidade inteira, mas a porta ficava intacta. Porque Deus tem um controle. E Ló ficou com medo, porque Ló pensava que quando o fogo começasse a destruir tudo, também atingiria o monte onde ele estava com a família. Mas se Deus disse que ele fosse para lá, é porque lá ele estaria protegido, ele estaria guardado, e nem mal tocaria ele ali. Versículo 20. E eis agora aquela cidade
está perto para fugir para lá. E é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena para que minha alma viva. Veja, irmãos, aqui eu aprendo algo interessante. A falta de confiança de Ló. Porque você sabia que tem crente que é desse jeito, irmão? Que Deus fala com ele, mas ele não acredita. Que Deus diz muitas das vezes que vai fazer, mas às vezes algumas consequências, ou melhor falando, corrigindo minha fala, alguns acontecimentos surgem sobre a sua vida e ele chega a não mais acreditar no que Deus falou. Deus disse, vai para lá. Se Deus disse, é porque vai proteger. Se Deus falou, vá para lá, porque Deus vai guardar. Porque a Bíblia diz que Deus vela, Jeremias capítulo 1. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Mas eu vejo aqui uma falta de confiança de Ló. Mas é muito perto da cidade, talvez a gente corra. Quando Deus quer guardar, Ele guarda, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contar um pequeno testemunho. Uma jovem que decidiu sair dos caminhos do Senhor, querer agora conhecer os prazeres do mundo. Toda vez que saía de casa, a mãe dizia, vai com Deus, minha filha. Vai com Deus, minha filha. Aquela jovem, junto com as amigas, estava indo para uma festa. A mãe, de costume, sempre dizia para ela, vai com Deus, minha filha, mesmo que Deus não está lá dentro de uma festa. Mas a mãe pediu o livramento de Deus, que fosse com eles no percurso da estrada. Vai com Deus, minha filha. Ela, com uma voz irônica, olha para a mãe e diz, só se ele quiser ir na mala. Só tem lugar para ele na mala. Imaginou, cara? Foi-se embora. Isso não foi um testemunho inventado, foi um testemunho verídico. Está no YouTube também. Na mala daquele carro tinha uma caçamba de ovos. Uma caçamba de ovos. No percurso da estrada houve um grave acidente. O carro foi perda total. Da frente do carro até o banco traseiro do carro não parecia que era um carro, porém a mala ficou intacta. E o mais interessante é que não saiu um ovo sequer de dentro da caixa, e não quebrou sequer um ovo, porque ela disse que só tinha lugar para Deus na mala do carro. E lá ele foi. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão grande. O nosso Deus, Ele é tão poderoso. Por isso que todas as vezes que você sai de casa, sempre diga, Senhor, me guarda, me livra, me protege. Porque é uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. Versículo número 21. E disse-lhe, glória a Deus, eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não, o que, irmãos? Derribar esta cidade de que falaste. Versículo de número 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Estava dizendo, não cai uma bola de fogo na cidade enquanto tu não chegar lá, enquanto tu não tiver em segurança. Veja o cuidado de Deus. É por isso que é importante a gente orientar os irmãos aqui,
Porque existem algumas traduções bíblicas aí, e algumas aplicações, que diz que a mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, quando ela estava caminhando em direção para o monte, ela olha para trás. Não foi assim. Eles já estavam lá. Porque nenhuma bola de fogo caiu se antes ele não chegasse lá. Porque Deus primeiro quis que ele chegasse em segurança lá. Mas aonde é? Quando estivesse lá, não olhasse para trás. Para olhar o que estava acontecendo na cidade. Vamos ler de novo o versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer, nada podereis fazer, nada podereis fazer, enquanto não tiveres ali já tinham chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em... Versículo de número 24. Então o Senhor fez chover o quê? Enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, porque eram várias perto uma da outra, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Sabe o que significa isso, que nascia da terra? Está falando dos mantimentos. Não ficou nada. Tudo foi queimado, ficou só o pó. Versículo 26. Aonde entra, por isso que o texto diz lá em Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló, não seja desobediente. E a mulher de Ló, versículo 26, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quando as bolas de fogo começam a cair, ela agora vai lembrar da casa, vai lembrar do que tinha deixado lá, porque não pôde tirar nada de lá. Porque para ela a prioridade era o material e não a salvação da alma dela. Tem gente que é desse jeito. Aí ela agora lá do monte se vira. Quando ela olha para lá, ela se transformou em uma estátua de sal. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Ela foi salva? Sim ou não? Não. Ela não foi porque houve desobediência. E aonde há desobediência é impossível que haja salvação. Vamos continuar, versículo número 27. E Abraão levantou-se naquela mesma de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera, adiante da face do, e olhou para onde? Sodoma e Gomorra. Porque só podia olhar para lá depois que acontecesse o fenômeno. Porque na hora que o fenômeno estava acontecendo, ninguém poderia olhar para lá, era a ordem. Então olhe para trás. Versículo de número 28, relendo: e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Misericórdia. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara.
livra aquele que lhe serve. Agora, irmãos, vamos para Lucas. Isso aqui é um plano de fundo. Vamos para Lucas, aonde nós vemos Lucas capítulo 17, que foi como leitura. Porque nós vimos aqui o que aconteceu com a mulher de Ló. E por que aconteceu? Porque ela desobedeceu. Aí o texto de Lucas 17, 32. Lembrai-vos que todo dia nós possamos lembrar desse versículo. E quando lembrar da mulher de Ló, você agora vai lembrar diferente, porque você viu o que aconteceu com ela e por que aconteceu. A desobediência, o olhar para o material, a preocupação do que tinha deixado. E é importante, meus irmãos, que a gente entenda uma coisa, que a prioridade na vida do ser humano é a salvação. Ouro, prata, casa, riqueza, tudo fica aqui. Tudo se acaba aqui. Tem gente que corre demais. Eu não sou contra que você trabalhe, até porque a Bíblia diz, vai ter como a formiga, ou como a formiga, ó preguiçoso. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Que você trabalhe, que você se esforce, que você conquiste na vida, mas que você tenha a convicção da sua salvação. E que você saiba que se partir dessa vida a qualquer momento, por intermédio da morte ou do arrebatamento da igreja, você tenha a convicção que vai chegar lá. Porque não tem sentido a gente estar aqui se não tiver convicção do céu, irmão. A gente tem que ter convicção do céu de glória. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí o versículo número 33 diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, o que? Perderá. A qualquer que a perder, salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Por que o versículo 32 aparece antes do que está escrito no 33 e 34? Porque tem aqui uma conjectura a ser feita. Porque a mulher de Ló, ela se perdeu, porém Ló se salvou. Aí o versículo a seguir vai dizer: ficou um, foi levado um e deixado o outro. Isso aqui está falando, irmão, de salvação. Isso aqui está falando de você estar pronto, e você está preparado, para que você não seja pego ou pega de surpresa. Cuidado, irmãos, porque a gente podemos perder a nossa salvação por muito pouco. Tenhamos cuidado. Versículo 35, quem lê para me ajudar? Bem alto. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Isso aqui, irmão, tudo está apontando para uma vigilância. O desejo de Deus era que a família inteira de Ló se salvasse. Porém, houve uma desobediência. Isso prova categoricamente que mesmo você estando dentro dos planos de Deus, você está aqui servindo a Deus, sua família está servindo a Deus, mas se na trajetória você der um vacilo e não der tempo, não tiver a oportunidade do retorno, você vai se perder. Você vai se desencontrar da sua parentela. Eu acredito que seria o pior momento, ou a maior decepção. Porque há quem diga que há uma certa doutrina que ensinam por aí, que a pessoa morreu, acabou. Outros que dizem que morreu, fica inconsciente. Você precisa ler Apocalipse, o capítulo 6, a partir do versículo 9, se não me foge a memória.
Você precisa estudar a história, que não é parábola, do rico e Lázaro. Há quem diga que vamos chegar no céu e não vamos lembrar de nada. E vamos ficar doidos, né? Vamos perder o juízo. Algumas coisas eu tenho convicção que no arrebatamento da igreja, na transformação do nosso corpo, será tirada de nós. Sentimentos de tristeza, para que lá você não possa sentir tristeza, que lá não é tristeza. E quando você olhar e não ver um parente teu lá, que estava contigo servindo a Deus, você não vai sentir tristeza. Mas você vai lembrar. Vamos para Apocalipse? Não era isso que eu queria falar não, mas tem alguém que precisa ouvir isso. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo de número 9, diz assim, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Está falando de alguém que morreu. O corpo volta a pó, mas o espírito volta a Deus, que o deu. O corpo morre. A alma e o espírito, meu filho, me desculpe, mas não morre não. Versículo 10. E clamavam. Como é que alguém está morto e clama? Isso mostra a alma, o espírito do homem é imortal. E que você não fica sem consciência depois da morte. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Precisava falar isso aqui. Então, meus irmãos, esse texto de Lucas 17, a partir do 32, é um texto de vigilância. Estejamos atentos, meus irmãos, porque a Bíblia diz que não sabemos o dia é por isso que eu sou pré-tribulacionista. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. Porque a doutrina que mais se aproxima da Bíblia é o pré-tribulacionismo. Há quem é miso-tribulacionista. Há quem é pós-tribulacionista. Eu respeito quem crê. Agora eu faço uma pergunta para quem é pós. São aquelas pessoas que ficam esperando o anticristo. Aí eu faço uma pergunta para você. E se a visão pré-tribulacionista estiver totalmente certa? E a igreja for tirada daqui antes da grande tribulação? Você já pensou nisso? É por isso que eu prefiro acreditar no pré-tribulacionismo, porque é o que mais está dentro da Bíblia e mais que me deixa claro que a igreja será tirada daqui antes da grande tribulação. Lá vai eu para a escatologia. Vamos para Apocalipse, irmão. Apocalipse capítulo 10, ou melhor, capítulo 3, versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Sabe o que significa isso aqui, da hora? Dentro da cópia dos originais, da hora significa ek. Essa expressão da hora aqui significa ek. O que é ek? Está falando de algo de repente. Ek está falando de algo antes de ser pontual. Por exemplo, suponhamos que o reinado do anticristo desse início, isso é um exemplo, à meia-noite, 11h59 e 9
É milésimo que fala? Do horário? Jesus arrebata a igreja. Porque ele não pode se manifestar com a igreja aqui. A igreja será tomada daqui primeiro, para que ele estabeleça o seu reino aqui. Essa é a visão pré-tribulacionista. É essa que eu creio, porque Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora, antes, da hora, antes do anticristo se manifestar. Jesus tira a igreja daqui, irmão. Aí você que acredita na visão pós-tribulacionista, você vai ficar surpreso. Porque agora você vai ter que adquirir a tua salvação pelo teu sangue. Tu agora vai ter que continuar professando a fé em Cristo. Tu não vai poder negar Jesus. Porque se negar já se perde. E muitos serão mortos. Vamos voltar para lá. Então, concretizando aqui, encerro agora. O texto de Lucas é um texto de alerta. Cuidado. E principalmente, meus irmãos, como nós estamos vendo aí todos os dias, sinais e mais sinais. Porque a igreja, ela presencia e ela passa, porque ela já está passando pelo princípio das dores, mas da grande tribulação. A igreja será tomada daqui. E eu digo para você que me escuta por esse aparelho de som, você que me escuta por esta live, não há mais tempo de estar em dois pensamentos. É tempo de ajustar os pés. É tempo de ser crente de verdade. Aqueles que andam em mentira, em engano e muitas das vezes viajando por aí afora, pregando nos altares, mas sabe que não está com a vida certa, que apruma enquanto há tempo. Porque tu pode estar ganhando muitas almas, mas a tua alma pode estar sendo conduzida para o inferno. Cuidado, porque é tempo de nós ajustarmos os pés e vivermos uma vida verdadeira diante de Deus. Não adianta vivermos uma vida de fachada. Não adianta então apresentarmos nos altares das igrejas como que nós fôssemos santos, como que nós fôssemos uns crentes estrela, dono da verdade, conhecedores, e no final sermos rejeitados. O que tem de pessoas, irmãos, que andam com capa de santidade nos altares por aí, não é brincadeira. O que tem de pessoas aí que falam línguas demais, profetiza demais, prega até bonito, tem uma boa oratória, um bom conhecimento bíblico, uma boa teologia, mas está com os negocinhos escondidos que Deus não quer. E você precisa mudar isso hoje, para que você não seja tomado num altar mesmo. E Deus está falando nessa noite aqui, até com alguém que está me assistindo nesse momento. Te reconcilia com Cristo. Não adianta estar indo para os altares, estar cumprindo a agenda, que você sabe que está em falta com Deus. Santidade convém à igreja. Pastor Jailson pode enganar a igreja. Eu posso enganar minha esposa, mas a Deus eu não engano. Nós podemos nos vestir aqui de uma forma e viver uma vida de outra.
Você pode viver assim? Pode, você é livre. Agora saiba que no final o inferno te espera. Porque ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve. Ou a gente tem uma vida diante de santidade de Deus, ou não tem. Não adianta estar aqui dando glória a Deus em casa assistindo pornografia. Não adianta estar dizendo para a mulher que ama ela e vendo as mulheres sem roupa nas redes sociais. E você, mulher, também. Não adianta estar dando glória a Deus e aleluia e cobiçando o marido de outro, de outra. Indo para Google, internet, YouTube e assistindo vídeos pornográficos na calada da noite, como dizendo, mas Deus, eu sou fraca, a carne é fraca. Pois é, essa carne mesmo que tu está alimentando que vai te levar para o inferno. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Ou não, ou a gente vai para o céu, ou a gente não vai. Ou a gente escolhe para o céu, ou a gente não vai. Não é somente levantar a mão, eu sou crente e estou servindo a Deus. Mas Deus está vendo o que você está fazendo. Você quer enganar quem? Se você quiser continuar nessa vida, continue. É uma escolha sua. Agora, se você quer ir para o céu, tem que mudar isso logo. E se você já está viciado, procure ajuda espiritual. Para lhe ajudar a sair dessa prática. Porque tem gente viciada na pornografia e precisa de ajuda espiritual. E eu estou aqui para te ajudar. Porque tem gente que não consegue mais viver sem a pornografia. Tem gente que não consegue passar um dia sem assistir um vídeo pornográfico. E até coloca em lugares camuflados no celular para que ninguém veja. Mas o Espírito de Deus está vendo tudo. Tem medo não. Fique com medo não. Um alerta de Deus para você. Fique com medo de ir para o inferno. Mas saia daqui nessa noite dizendo, Senhor, eu vou mudar esse negócio hoje. Eu vou pegar aquela página oculta que está no meu celular e eu vou excluir aquela desgraça. Eu vou fazer uma limpeza do meu celular hoje. Quem quer ir para o céu? Glória a Deus. Não deixe de vir para o culto de ensino, não. Venha sempre. Porque é nesse culto que Deus te ensina. É nesse culto que Deus te orienta. E tem pessoas que estão aqui que precisam ouvir isto hoje que Deus está falando aqui. Porque você está tão cego, está vivendo uma vida tão cega, como que isso é normal. Está dentro da sua vida, está dentro como que fosse uma normalidade. E Deus está dizendo, saia logo, hoje. Se você tem tentado e não tem conseguido, me procure, não tenha vergonha de me procurar, eu vou te ajudar. E você vai vencer isso aí. Porque tem gente que fica com vergonha. Prefere ficar na prática da pornografia do que procurar a liderança espiritual para pedir ajuda. Porque tem vergonha. Prefere ir para o inferno do que procurar ajuda. E você tem visto que só não tem conseguido se libertar. A escolha é sua.
O aviso de Deus foi dado para você. Cabe você querer ouvir ou não. E se não é Deus falando comigo aqui agora, que Ele me mate aqui agora. Deus está alertando alguém aqui hoje, irmão. Fique de pé. Encerro, livrai-vos da mulher de Ló. O que é que nós temos que lembrar da mulher de Ló? Não olhar para trás, não ser desobediente, não olhar para as coisas materiais. Lembre-se da mulher de Ló. E quando você se lembra dela, você vai dizer: eu não quero nada deste mundo, eu quero o céu. Eu quero focar o céu, eu quero chegar no céu. O materialismo passa, as coisas materiais passam, mas a salvação, ela é para você, ela é para todos que recebem a Cristo como Salvador da sua vida. É verdade, irmãos, que muitas coisas vai tentar, muitas das vezes, te atrair para a desobediência. Sempre vai aparecer 1001 coisa para tentar te levar para o lado da desobediência. Mas saiba que a desobediência vai te afastar de Deus. Prefira ficar na obediência. Às vezes a desobediência vai te trazer riqueza. Às vezes a desobediência vai te trazer deleites materiais, mas vai te conduzir ao inferno. Prefira ficar na obediência, porque tudo que vir para a sua vida fica e será bênção. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Não precisamos ser desobedientes para adquirir nada. Nós temos que continuar na obediência, porque há um texto que diz que a obediência a Deus vai fazer com que você seja próspero. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e que Deus continue fortalecendo toda a igreja em nome de Jesus. Se tiver alguém que queira neste momento entregar sua vida para Jesus, a oportunidade está em aberta, porque Jesus te ama, o céu é logo ali. A cada dia que passa, eu sinto o céu mais perto. Eu não sei como que eu vou, não sei se pela morte, se pelo arrebatamento da igreja. Meu desejo é pelo arrebatamento, mas não importa como, eu sei que eu quero chegar lá. Eu quero olhar no olho de Jesus. Eu quero ouvir ele dizer: vinde bendito de meu Pai, por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena renunciar a este mundo, irmão. Vale a pena renunciar a tudo que esse mundo oferece. Vale a pena ser obediente à palavra de Deus, porque quando você chega lá, tem um louvor de Estevão Jacinto que eu ainda não cantei aqui, que diz assim: valeu a pena esperar. Esperar muitas das vezes é difícil. A espera às vezes incomoda, inquieta. Mas se você esperar e aguardar o dia glorioso da volta de Cristo, você vai dizer: Senhor, valeu a pena sofrer tanto lá para chegar aqui. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Aplica o coração dos teus filhos, continue abençoando e guardando a tua igreja de forma especial. Sustenta, guarda, livra e abençoa o teu povo. Os visitantes que aqui estão presentes, Senhor, que eles possam colocar essa palavra no seu coração e sair daqui refletindo o que foi ensinado, Senhor. E que saia daqui com um alerta para as suas vidas. Que possa servir de alerta e saber que é o único caminho a ser seguido, que é o Senhor. Agora, Senhor, despede a tua igreja de paz aos seus lares, guarda, livra e protege. Oramos também pela filha da nossa irmã Sueli. Faça, Senhor, a sua vontade sobre a sua vida. E continua trabalhando sobre a vida da filha da nossa irmã Sueli. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre para a igreja. Diz! Amém! Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Diga, foi muito bom você ter vindo hoje. Quando ele vem na igreja, ele fica falando daí. Né, Miguelito?